Hoje eu vou te contar 3 estratégias eficazes para criar os seus filhos bilíngues, morando ou não no exterior. Se você é nova aqui, eu tenho uma filha brasileira, ela tem 12 anos no momento, e eu criei ela bilíngue. Hoje em dia ela fala 3 línguas e deu tudo certo no final. Eu falo isso porque eu escutei muito que ela não ia conseguir aprender, ela não ia falar nenhuma das línguas que a gente trouxe para dentro de casa bem, e isso me fez duvidar muito durante o processo. Por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui para você, para mostrar que é super possível sim, e para fortalecer também um pouco sua autoestima. Talvez vocês também estejam numa situação como eu estava no exterior, onde havia muita pressão externa, né, para eu conseguir manter minha cultura com ela, para eu ensinar a minha língua para ela, e eu vejo que hoje eu fiz da maneira correta e por isso eu sinto que eu posso te passar uma informação confiável. A primeira estratégia é uma técnica, um método que hoje em dia tem nome para mim, mas quando eu aplicava simplesmente pela sensação disso, né? Pelo sentimento de que ela aprenderia melhor dessa maneira. One parent, one language, que significa cada pai fala somente uma língua com seu filho. Quando a minha filha era pequena, eu ainda era casada, o pai dela falava somente a língua deles, que é holandês, e eu falava somente português. Isso em qualquer lugar que eu estivesse. Então, se eu estivesse fora de casa, dentro de casa, entre familiares, eu sempre falei com ela somente em português. Isso teve alguns reveses, né? Teve algumas pressões, algumas preocupações da comunidade, mas eu me mantive firme e eu vejo que, hoje em dia que isso tem até um nome, tem até um método, que é esse que eu te passei agora. Seja onde quer que você esteja, escolha uma língua e fale somente aquela língua com o seu filho. E principalmente se aquela língua for a sua língua natal, porque ali você vai falar com propriedade, com a maneira certa de pronunciar, em segurança ao falar, né? E isso foi uma das coisas porque eu também não falava as outras línguas com ela, porque eu não queria ensinar da maneira errada. Então deixava o pai dela completamente da maneira perfeita falar a língua deles, e comigo eu falava perfeitamente a língua minha, que acabou se tornando a língua dela também. Eu tava falando sobre você gostar do Brasil, sobre falar português, que você gosta de falar português. Eu tava falando pra elas por quê, o que eu fiz pra tu gostar do Brasil. Que aí eu colocava música brasileira, levava você pro Brasil sempre. Você gosta de falar português? Sim. Você gosta de poder falar com a sua família no Brasil e entender eles? Sim. Você já imaginou se você nunca pudesse entender o que eles estão falando, ou eles entender o que você tá falando, como seria isso? Não. Estranha. Seria estranho, né? Eles nunca conheceriam você de verdade, tu acha? Ou será que dá pra você fazer mímica? Que é mimica? É tipo assim, água. Água. Isso. Eu acho que eles conseguiriam ter uma conversa séria contigo assim? Não. Ia ficar estranho, né? De 0 a 10. Quanto do Brasil você gosta? Nenhum. O ambiente conta muito. Eu sempre fiz questão, não só na questão de língua, mas na questão do ambiente, que ela se sentisse também parte do Brasil. Eu sempre fui muito brasileira, apesar de morar aqui no exterior já faz um tempo, eu sempre trago a minha cultura, as minhas raízes muito forte dentro da minha casa, nas influências na música, MPB, gospel também, que a gente ouve muito. Hoje em dia eu trago muito isso, sempre trouxe muito isso. Antigamente nos desenhos infantis, eu sempre preferia na língua portuguesa, porque eu tinha noção que da porta para fora ela teria influência do local que a gente mora, não teria escapatória, ela ia ter essa influência natural da cultura local, porque a gente é um miolo, é um ponto no meio do oceano, né, no oceano holandês. Mas dentro da minha casa eu sempre coloquei, aqui é território brasileiro, tá entendendo? Entrou pra dentro da minha casa. Até algumas amiguinhas dela, quando vem aqui, eu falo português com ela, né, com a minha filha, as amiguinhas ficam olhando. Eu acho engraçado que elas conseguem entender pela dinâmica, né, da mímica, ou mostrar mesmo, esse objeto, esse ou aquele objeto. E tem colegas que até querem participar também disso, né? Eu entendo que elas veem como uma brincadeira, né? Então elas se sentem bem, apesar de não estarem entendendo 100% do que tá acontecendo. Eu vejo que a comunicação, ela é muito além da fala, né? E isso dá pra se ver muito bem aqui dentro da minha casa, quando eu começo com o meu português, e com holandês, com indiana, ou seja o que for que vem aqui dentro da minha casa, todo mundo consegue
consegue se entender, todo mundo fica na paz. E eu também sou muito interessada em outras culturas, em outras línguas. Então, quando vem crianças de outras nacionalidades aqui em casa, eu sempre faço questão de aprender uma língua delas, sempre faço questão de perguntar do folclore e coisas do tipo. Então, elas veem que não é uma questão de sempre eu querer impor, apesar daqui ter grande influência brasileira. Gosto de fazer com que eles sintam que aqui é um ambiente onde a comunicação, a expressão é mais livre, fora de rótulos e de fronteiras. Mas se eu vir pro Brasil, se eu morava no Brasil, né? Eu podia ainda vir pra Itália. Não, mas se não tem Brasil. Só tem Holanda e Itália. Mas isso é minha mãe de verdade. Isso não é minha mãe. Quem é a tua mãe de verdade? O Brasil. O Brasil é tua mãe de verdade? Não, a Maria primeiro. A Maria do céu. Ah, sim. É, isso é minha mãe de verdade. Essa mãe, a Jéssica, ó, aqui, ó, vem. Essa mãe é minha segunda mãe. E a terceira mãe é o Brasil. E a terceira estratégia que funcionou muito pra mim é a questão de imersão na cultura. Então, sim, levar o seu filho pro Brasil é necessário. Falar, né, com os familiares, ter uma rotina no qual ele não se sinta só pertencente ali pela aquela estrutura que você criou dentro de casa e de amiguinhos, né, na sua comunidade brasileira, no local onde você mora, mas também que ele veja a raiz do problema. Que ele veja a raiz de onde ele veio, da comunidade onde você, mãe ou pai, quem seja o estrangeiro ali, né, veio para pautar tudo aquilo, aquele comportamento que você tem. Eu acho de extrema importância expor eles a isso. Então, uma coisa que eu sempre fiz, desde quando ela era pequenininha, é ir para o Brasil. E como eu tive a possibilidade, passar lá uns 3 meses com ela pequena, ou um mês que seja, mas que seja intenso, né? Que seja aquela coisa de fuja da questão de férias, né? Que eu passaria em qualquer outro lugar. Eu acho importante trazer essa coisa de família, aquela coisa típica mesmo, né? E se caso você não tem essa possibilidade de estar levando seu filho para o Brasil frequentemente, então que você opte real pela comunidade brasileira onde você esteja, lá nas festinhas, sempre tem alguma coisa acontecendo nessa questão, principalmente para crianças pequenas, e eu acho super importante levar livros brasileiros, trazer para dentro de casa, realmente fazer com que, apesar de estar longe daquele ponto cultural, a cultura venha até a criança. Eu acho que isso foi imprescindível para a absorção dela desde pequena e para hoje a sensação de pertencimento dela. Eu vejo que ela não é nem questão de aceitar que ela é brasileira, que ela tem uma mãe brasileira, estrangeira. É uma questão dela pertencer. Ela sabe que ela também pertence àquela cultura. Conclusão. Criar os seus filhos bilíngues, falando a sua língua nativa, dá trabalho, mas vale muito a pena. E eles têm esse direito também. É parte da vida deles, é parte da cultura deles, é parte da história deles, né? Eu acho muito triste, às vezes, quando eu vejo algumas crianças que nem com os avós conseguem se comunicar. Cada mãe, cada pai é sua sentença. Eu só fico muito feliz de ter tido essa consciência lá atrás, ter trazido essa cultura para ela, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira a convidar ela a perceber que aquilo também era parte dela e que hoje em dia deu os frutos que deu, tanto que ela ama o Brasil, pensa em morar no Brasil, tudo que é do Brasil é muito bem-vindo para ela, assim como tudo que é da Holanda também. Ela é uma pessoa mais aberta a outras culturas também, sinto que isso ajudou bastante a ela entender que aqui, né, no caso da Holanda, 350 por 500 e poucos quilômetros, não é o mundo. Ela consegue, acredito muito por essa minha ação, ela consegue entender que existe muito mais. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, português na veia, e me conta qual é o país que você mora ou está pensando em morar e qual é a sua maior dificuldade nesse momento para integrar a sua língua ou para fazer com que seu filho se solte bilinguisticamente. Só um pouquinho, Mini. Curte se esse conteúdo te ajudou e se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Então, olá pessoas, e eu vou falar o que eu gosto do Brasil. Primeira coisa, a minha família é a mais importante pra mim. Segunda, eu acho que você já pode imaginar o que tu acha que é. Comida? Esse é o meu segundo. E o terceiro? Praia? Sim. Então, família, comida, porque arroz, feijão, pastel, tudo isso é maravilhoso. E o terceiro é Qual a sua música preferida do Brasil? é uma música de Deus. É? Qual? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa. É maravilhosa, né? Já pensou se tu não falasse português, tu nunca
e entender essa música? Já pensou uma vida sem essa música? Iria ser difícil. Foi. Porque eu gosto dele. Uma palavra que significa o Brasil. Maravilhoso. Um sentimento do Brasil. Amor. Um cheiro do Brasil. Maravilhoso. Qual? Pastel. Qual o gosto do Brasil? Gostoso. Qual o gosto? Qual o sabor? Vários. Fala Quente. Isso eu não gosto. a temperatura. Qual cor? Fora pro Brasil, É. amarelo. Tchau.